Pai do Senhor, para todos os queridos professores e todos que vão ver e ouvir esta videoaula. Nesta oportunidade, mais um EBD em pauta e meditando na lição de número 7, que vai falar sobre as naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez conosco aqui está o presbítero Moisés. Pai do Senhor, Moisés. Pai do Senhor, pastor Paulo. Pai do Senhor a todos os nossos professores e ouvintes, dessa EBD em pauta. É um prazer mais uma vez estar aqui juntamente com os nossos ouvintes para falar um pouco sobre essa lição número 7. O título da nossa lição deste domingo vai falar as naturezas humana e divina de Jesus. O texto áureo se encontra em Romanos capítulo 9, versículo 5, que diz: dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. A verdade prática: Jesus é o eterno e verdadeiro Deus e, ao mesmo tempo, o verdadeiro homem. A leitura bíblica em classe se encontra na carta aos Romanos, capítulo 1, versículos 1 a 4, e em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas Escrituras, acerca do seu Filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Presbítero Moisés, fazendo oração. Maravilhoso Deus, te adoramos e te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar mais aqui, juntamente com o pastor Paulo, para estar gravando essa videoaula. Senhor amado, rogamos a tua bênção sobre nossas vidas, nos dando graça, sabedoria, e cada ouvinte, Senhor, e cada professor possa ser edificado, fortalecido na tua palavra. Rogamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então nós chegamos nesta lição de número 7, que vai retratar uma defesa, como nós, desde a primeira lição, estamos nesse trimestre aqui, defendendo a nossa fé cristã. Estamos trazendo argumentos, bases sólidas bíblicas, para todo esse contexto cristão que nós, assembleanos, que temos aí a nossa confissão de fé, embasado nas palavras bíblicas, e estamos entendendo, fortalecendo, criando mais bases sólidas a respeito de tudo aquilo que nós temos na nossa carreira cristã durante a nossa estada aqui na terra. Então nós estamos vendo a necessidade nesses últimos dias, por isso que pastor Ezequias Soares trouxe neste momento esta lição, tratando a respeito, devido à enormidade e à facilidade hoje dentre os meios de comunicação, de que algum ensino incorreto ou muito diferente daquilo que nós biblicamente temos, repercute rapidamente. Nós estamos vendo isso todos os dias aí na internet, ensinamentos falsos, sem base bíblica, sem contexto bíblico,
versículos isolados, como dentro das lições que nós já passamos, já detectamos, já mostramos, já esclarecemos esses versículos que são tomados de forma errônea, de forma imprudente, mas que infelizmente quando justamente as pessoas que não têm conhecimento da Bíblia, não prezam por estar em uma escola bíblica dominical, um culto de ensino, tem a facilidade porque não conhece o que é verdadeiro. E é isso que nós estamos fazendo esse trimestre. Conhecendo o que é verdadeiro, o que é correto, o que tem base bíblica, para que nós não caiamos e não sigamos ou ensinamos coisas, né, que, sendo fora da Bíblia, são chamados, como nós estamos vendo no contexto da lição aqui, de heresias, ensinos falsos, impróprios. Então, chegamos a esse ponto aqui, nós já vimos aí dentro dessa introdução da nossa lição, vários ensinos lá desde o início, ensinos que negaram o nascimento de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo, outros ensinos negaram que Jesus fosse parte da Trindade, e nós vimos que ele é a segunda pessoa da Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E hoje nós chegamos nesta lição, onde algumas seitas, chamadas assim pelo pastor Ezequias Soares, e por ensinar heresias são tidas, tem esse nome, né? Ensinavam que Jesus não poderia ser humano e divino ao mesmo tempo. Ou ele era divino, ou ele era humano. Então esse é o ponto deste encerramento destas lições aqui, que contextualiza a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tamanhas dificuldades que as pessoas acham nesse contexto. Então nós vamos ver como nós afirmamos na declaração de fé da nossa igreja, que é embasada na Bíblia, e nós vamos demonstrar isso biblicamente, que Jesus ele foi 100% homem e 100% Deus. Não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo. A lição de hoje vai combater duas correntes, né, de heresia, né, que é o nestorianismo e o monofisismo, né? Então essas duas seitas que não acreditavam, e nós vamos ver como que ela trata sobre esse assunto, sobre a questão de Jesus ser Deus e ser 100% homem, né? Então a lição desse domingo é para reafirmar, nós vamos reafirmar a natureza divina e humana de Jesus e compreender essas principais heresias contrárias, né, à palavra de Deus. Porque nós cremos que nada foi mudado na encarnação de Jesus. Ele é perfeito homem, conforme está em 1 Timóteo 2,5, né, que é bem conhecido, né? Portanto, há um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Então, Paulo que faz questão de enfatizar a humanidade de Jesus. E Paulo, em Colossenses 2,9, ele mostra que ele também é Deus, porque ele, porquanto nele habita corporalmente, né, toda a plenitude da divindade. Então, a lição de hoje vai mostrar para nós com fundamentação bíblica que Jesus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Essa verdade está revelada com clareza na Escritura. Então, é duas naturezas em uma só pessoa. Não é igual alguns pensam, duas pessoas, né, que depois tornou-se uma, ou uma pessoa humana deificada, né, igual o eutiquianismo, né, o monofisismo afirma. Então a lição hoje vai esclarecer essas questões. Igual o pastor Paulo colocou, que cada heresia que é surgindo teve os concílios. Na introdução o pastor Ezequias comenta, né? Teve o concílio 325, né, o concílio de Nicéia, depois teve o concílio para defender a Trindade, que foi em Constantinopla. E aí teve o concílio que a lição traz aí, que é o de Calcedônia, né? Que para combater essas heresias do nestorianismo e o monofisismo. Então a lição de hoje vai deixar esclarecido para quem tem alguma dúvida sobre esse assunto, que a Bíblia é clara quanto à natureza divina de Jesus e também a sua natureza humana. O grande ponto-chave, né, desse contexto de ensinamentos errados é porque a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo, e a interpretação bíblica e a aceitação bíblica dos textos que estão
dentro da Bíblia que se confirmam e se revelam, ela depende da presença do Espírito Santo. Então, por isso que quando algumas pessoas tentam somente de forma racional isolar alguns pontos e ali tirar proveito daquele ensinamento, por isso que surge alguns pensamentos errôneos, algumas heresias, é justamente disso. As pessoas se esquecem que tem que ter este auxílio do Espírito Santo e tentam unicamente na esfera filosófica ou histórica ou de alguma forma humanamente dizendo, comprovar textos bíblicos e somente desta forma. Então nós vemos aqui que o grande contexto da lição era que as pessoas diziam que como é que Deus, um ser divino, poderia estar na carne e se era carne era divino. Então esse era o contexto, mas se esqueciam justamente do auxílio do Espírito Santo para esclarecimento disso. E isolavam textos, como nós vamos citar aqui na lição, o pastor cita alguns versículos aqui, e é por isso que ao longo do tempo, dentro da teologia, que justamente tem esse papel, de forma razoável, de forma clara, esclarecer alguns pontos que pela fé às vezes passam do limite, e para racionalizar com base bíblica é tomado, como nós já vimos em lições passadas, a natureza divina de Jesus é incontestável. Nós vimos aí no próprio Evangelho de João, que é um texto clássico, Lucas escreveu a respeito disso, santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, a natureza divina de Jesus, ela é incontestável. Ao passo que nós já vimos também, a natureza, Jesus como homem, é incontestável. Historicamente, há comprovações que Jesus veio. Agora, na lição de hoje, o foco aqui é a união desses dois. É entender que Jesus, mesmo sendo homem, ele era 100% homem e 100% Deus. E é por isso que nós vamos entender aqui, e o pastor Ezequias, na introdução, cita vários concílios que se fizeram necessários para que muitos ensinamentos fossem combatidos e chegasse até esses dois que argumentavam um pouco de cada um dos que nós já vimos e criaram esses dois pensamentos aí que nós vamos ver. Mas no primeiro tópico e no subtópico 1, vai comprovar dentro dos textos bíblicos que Jesus pertencia à descendência de Davi segundo a carne. Aí está o elo humano e divino, as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Então, é aqui que nós devemos entender, que mesmo Jesus, sendo homem, ele era 100% Deus. E sendo 100% Deus, é como Hebreus dizem, tudo foi tentado, mas sem pecado. Esse é o contexto da lição que nós vamos ver aqui na lição de hoje. Não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo. E alguém pode às vezes até pensar, pastor Paulo, que a gente está sendo meio repetitivo com os assuntos. Porque nós estudamos a lição para falar da divindade de Jesus, para combater algumas heresias que não acreditavam que ele era divino. Estudamos as lições também que do verbo se fez carne, igual o senhor colocou, que é para mostrar que Jesus era 100% homem, Mas aí alguém fala assim, mas a lição de hoje está repetitiva? Não, a lição de hoje é mostrar que essas duas naturezas, nós estudamos já em aulas separadas, é em uma só pessoa. Porque essas heresias que a lição combate, esse nestorianismo e monofisismo, não acreditava assim. Um dizia que era duas pessoas, outro dizia que era uma pessoa só que tinha um corpo diferente, que foi deificado depois, que nós vamos ver mais na frente. Mas aí o primeiro ponto da lição mostra aqui, esse primeiro item, que Paulo faz questão de falar, que está na leitura bíblica em classe, Romanos 1:3, que Jesus veio, que ele faz esse evangelho diz respeito a seu filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi. Então ele faz questão de afirmar isso, que Jesus veio da descendência de Davi.
E João 1,14, né, que já é da lição passada, né, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Se fazer carne, quer dizer, fez homem, né, entre nós. Quando você lê os evangelhos, você vai compreender lá que faz questão o evangelho de Mateus e de Lucas, né, mostrar a genealogia de Jesus, para mostrar que ele tinha sua descendência, né, da tribo de Judá, um israelita, então era da tribo da descendência de Davi. Então mostrando que Jesus é 100% homem. O pastor Paulo citou Hebreus 4:15, né? Porque ele fala assim, não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. O autor dos Hebreus faz questão de falar isso. Quer dizer, a nossa semelhança quer dizer, igual o nosso, tinha o mesmo corpo nosso. A diferença, sem pecado. Então, veja bem, então mostra que Jesus veio da descendência de Davi igual os demais descendentes. A única diferença é que ele foi gerado pelo Espírito Santo. O exemplo a gente vai ver, né, pastor Paulo, no Evangelho, quando a gente lê os Evangelhos, algumas passagens de pessoas clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Igual no caso, o exemplo do cego de Jericó, comprovando que quem conviveu com ele, via ele como 100% homem, descendente de Davi. Então, o primeiro item desse primeiro ponto, faz questão, o autor coloca aqui, mostrando que Jesus é da descendência de Davi segundo a carne. Por que segundo a carne? Porque alguém quer dizer que não foi, mas é segundo a carne igual nós mesmos, e o escritor dos Hebreus faz questão de enfatizar isso. E justamente esse termo que é usado aqui, né, Jesus, filho de Davi, que vem da descendência de Davi, que justamente comprova aqui as duas naturezas, porque as pessoas estavam clamando a um ser de carne e osso, que era Jesus. Eles estavam vendo Jesus, estavam convivendo com Jesus, sabiam que Jesus estava passando por ali, né, como o texto bíblico narra. Só que eles clamavam não para um ser humano. Aqui, esse apelo aqui para Jesus, filho de Davi, justamente traça a necessidade de um poder superior, né? Que ele reconhecia que Jesus não era um homem simples, como os demais, mas que em Jesus tinha um certo poder capaz de curar as necessidades que eles tinham. Então, são nesses textos simples, biblicamente, que nós conseguimos entender, e justamente com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio da fé, nós aceitamos que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Agora, como eu já citei, nós tiramos essa parte espiritual do Espírito Santo e da nossa fé e queremos comprovar, é aonde muitos, infelizmente, caem no erro de tentar, de forma racional, explicar tudo, o texto, alguma passagem bíblica, e caem, né, por assim ensinar ou viver uma heresia que não tem contexto bíblico. Então, justamente por isso que se diz aqui que a descendência de Davi segundo a carne, essa descendência, filho de Davi, era um reconhecimento da natureza humana de Jesus. E aí quando se chamava por ele, tem misericórdia de mim, aí nós já partimos para a esfera divina, porque Jesus, sendo homem, ele recebeu adoração, Jesus perdoou pecados, Jesus, ele se colocou igual ao Pai, nas suas palavras, ele dizia, eu e o Pai somos um, eu conheço o Pai. Então, é o elo dessas duas naturezas que nós estamos vendo, e quando nós temos esse auxílio né, da fé, nós aceitamos facilmente, não é isso, irmão Zé? Isso, pastor Paulo, né, podemos até entrar já no item 2, né, que, por exemplo, primeiramente coloca da descendência de Davi, e aí o item 2, eles são declarados filho em poder. Então, quando a pessoa fala Jesus, filho de Davi, ele estava reconhecendo que era um homem, mas tem misericórdia de mim, ele já estava reconhecendo que era um homem também, que era Deus, que é o único que podia curar e libertar e perdoar pecado é Deus. Então, nós vemos aqui que o autor coloca na leitura bíblica em classe, né, que é Romanos 1:4, né, declarado filho de Deus em poder, né, indicando que Jesus era filho de Deus antes de fazer carne e habitar entre nós. Porque nós vimos na aula anterior, que em Lucas capítulo 1, versículo 35, quando o anjo anuncia a Maria o nascimento de Jesus, ele diz lá no versículo 35, né, a parte final,
dizendo, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Então será chamado porque ele já existia antes da encarnação. É que está em João 1:1, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. E aí vem o versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, ou por intermédio dele, e sem ele nada do que foi se fez. Quem tem poder de criar, quem é o criador e sustentador de todas as coisas, é Deus. Então aqui o apóstolo João faz, que nós vimos na aula acho que na anterior, né, pastor Paulo, falando que tudo que foi feito por ele. Então nós vimos primeiramente que ele era 100% homem, mas antes de se fazer carne e tornar 100% homem, ele também era 100% Deus. Que quem cria, quem é o criador, é quem é onipotente. Aí o versículo 14 desse mesmo evangelho, capítulo 1, né, e vimos a sua glória, a glória como gênero do Pai. E aí o autor da lição cita de novo o texto áureo, né, o pastor Paulo aí nesse tópico 2, desse primeiro ponto, que é o texto áureo, né, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, né, Deus bendito eternamente. Né? Então ele é Deus. Que ele coloca assim, Deus bendito eternamente, está afirmando que Jesus é um Deus bendito eternamente. Então mostra o quê? Que ele tinha também essa natureza divina. Porque existem, né, esse termo Filho de Deus, existe na Bíblia também algumas citações que falam filhos de Deus para o ser humano, dizendo que nós somos também filhos de Deus. Mas a diferença aqui entre Jesus e nós, seres humanos, é que nós somos feitos filhos de Deus por adoção, pelo sacrifício de Cristo, né? Nós somos feitos filhos de Deus, assim como o pastor cita aqui, o próprio Israel, que era filho de Deus pelas promessas que Deus fez desde Abraão. Então, é nesse contexto. Já Jesus, né, lá em Romanos 8:32, fala que por essência, por natureza, que é o que nós vimos nas lições que nós passamos aí domingo passado, que Jesus ele é a parte da Trindade, que Jesus ele é Deus, né? Então isso aí fica bem claro a diferença entre o ser humano. Então algumas pessoas usam esses termos que ora falam a respeito do homem e ora falam a respeito, mas com clareza, a Bíblia deixa tudo essas diferenças com clareza. As pessoas que às vezes pinçam esses versículos e tentam fazer aí uma mistura e dizer que uma hora Jesus era chamado Filho de Deus, que então são esses pontos isolados que causam o grande problema, não é isso? Sim, pastor Paulo, e aí o pastor finaliza esse tópico dizendo, o Senhor Jesus é um judeu, descendente de Israel, quer dizer, Jacó, e ao mesmo tempo é um Deus bendito eternamente. Então, Filho de Deus foi declarado aqui, um título dado a Jesus, a Deus. Então, igual o pastor colocou no início, né, a segunda pessoa da Trindade, Jesus, foi dado o título para ele como Filho de Deus, mas ele é Deus. Então, é 100% homem e 100% Deus. Então, aqui, se a gente analisar à luz da Escritura, à luz da Bíblia, igual o pastor Paulo já enfatizou, com a ajuda do Espírito Santo, você vai compreender claramente que Jesus é 100% homem e 100% Deus. É a mesma pessoa, não são duas pessoas. Não é um Jesus homem e um Jesus Deus, não. É Jesus 100% homem e 100% Deus. Então, nesse sentido aí, nós temos aqui esse ponto, aí é como o pastor disse que esse elo que faz a grande confusão, né? Entre a natureza divina aqui, este elo de ligação, que é o ponto. O texto muito usado é este de Filipenses, que está na nossa leitura bíblica em classe, que fala que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, né? Ou esvaziou-se, como algumas traduções falam, a si mesmo tomando forma de servo. Então é este o ponto aqui que essas seitas que nós vamos ver no próximo tópico, eles pegam partes, e principalmente esse texto, para dizer que Jesus se esvaziou, quer dizer, ele deixou de ser Deus. Quando ele veio à terra, ele deixou de ser Deus, se tornou homem,
E aqui, quando morreu, né, o homem terminou. Então, aí é por isso que aí eles se apegam em dizer que essa vinda de Jesus aqui na terra ele se aniquilou da sua divindade, perdeu a sua essência, perdeu o seu poder. Então, é este o sentido. Por isso que no subtópico 3 do primeiro ponto, o pastor Ezequias esclarece isso aqui, tá? Essa usurpação aqui. Quer dizer, usurpação é o quê? É eu ter um poder, é eu ter em meu domínio algo e eu saber a hora de usar ou de não usar. De forma mais clara e mais simples, seria isso que Jesus fez. Muitos até usam o texto dizendo que se Jesus era divino, como é que na carne, quando ele estava em carne, ele não poderia estar, e uma da essência de uma divindade reconhecida era a onipresença, né? E Jesus, como homem, ele não poderia estar em todos os lugares, por causa que a carne limitava. Então, usavam esse contexto para dizer que Jesus perdeu a essência divina. Mas se esquecem que o sentido que o pastor coloca aqui, citando o versículo de Filipenses 2, 7 e 8, justamente é esse. Jesus usou a prerrogativa de não ser igual a Deus. Ele era Deus, mas não precisava estar mostrando isso aí. Sim, né? pastor Paulo, eu estava até lendo aqui, que eu até anotei para me ver na versão, só para ler para os irmãos entender, na Filipenses 2, do versículo 6 a 8, na NVI, né, que é a nova versão internacional, que é uma versão bíblica que ela procura colocar mais aquilo que está falando no original, né, para esclarecer um pouco mais, para não ficar dúvida. Ela diz assim, ó, versículo 6, ó, que embora sendo Deus, veja bem, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado, veja bem, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Então, assim, igual o pastor, alguma versão fala de usurpação, o que é usurpar? O pastor Paulo tem a lição. Se eu pegar essa lição, não é minha, é dele. Se eu pegar, estou usurpando, também é uma coisa que não é minha. Jesus, se ele pegasse e falasse, não, eu vou assumir agora a divindade, ele não estava usurpando, porque era dele. Ele simplesmente não se apegou e não quis usar a divindade na sua forma plena, que aí nós vamos ver mais na frente, que em alguns momentos do seu ministério terreno, nós vemos a manifestação da divindade. Mas, em todo o seu ministério terreno, ele sendo Deus, ele não usou a prerrogativa da divindade. Se a fizesse, não seria usurpação, já que ele era Deus. Então ele só não quis usar, porque ele veio dar exemplo para nós, que como homem, com a ajuda do Espírito Santo, poderia ser obediente a Deus, mesmo nós temos alguma falha, mas podia ser obediente guardando a palavra de Deus. Então ele veio ensinar como ser servo. Porque ele falou assim, o que eu fiz, eu vim para dar exemplo. Porque assim como eu fiz, né, pastor Paulo, vou fazer isso também. Então aqui quando fala morfeu, forma, né, então ele não... Ele estava mostrando aqui que é uma essência, né, o pastor coloca aqui, né, que essa morfê, no grego original, né, que é uma essência imutável. Então Jesus não deixou de ser Deus, ele só não usou a prerrogativa de Deus. E justamente esse termo é colocado como eknosen, né, que justamente é esse momento, essa decisão de Jesus, assim como na sua tentação, o inimigo reconheceu que ele era e usou até a palavra de Deus para poder induzir, porque para entender. E Jesus, sabendo, ele é igual o inimigo mesmo usa as suas palavras. Se tu és filho de Deus, e ele sabia que ele era o filho de Deus, mas se tu és o filho de Deus, lança-te daqui, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem. Então, o inimigo tentou usar isso, só que Jesus, nesse momento, justamente fez essa decisão. É nesse sentido aqui que a lição está trazendo, que Jesus era 100% homem e 100% Deus. O senhor colocou uma coisa bem interessante, pessoal. Teus anjos. Quem é que tem anjo? Isso. Eu tenho anjo?
O homem tem anjo? Só quem tem anjo é Deus. Então, O inimigo reconheceu, ó, você é Deus, sei que tu é Deus. Então, os teus anjos vão te guardar. a ordem aos teus anjos. Então é tão claro na Bíblia, claro, é por isso que eu falo confuso. que é só questão de alguns textos isolados, a pessoa que às vezes quer forçar um entendimento para poder, né, mas a palavra de Deus ela é clara, a Bíblia ela é clara a respeito disso. O próprio inimigo considerou e afirmou isto. Então Jesus nesse momento ele poderia ter dado a ordem aos seus anjos? Poderia, porque ele diz no momento da sua prisão, ele disse a Pedro, Pedro, guarda a tua espada, porque se eu não quisesse, se não fosse esse o propósito, de eu ser preso e ser entregue e ser morto, eu rogaria ao Pai e ele enviaria anjos para me defender, eu estaria guardado. Então é nesse sentido aqui que Jesus optou, esse esvaziar-se aqui, não é que ele deixou de ser Deus, mas é que ele optou por não usar a sua onisciência, a sua onipresença. Outro texto que muitos fazem confusão é quando Jesus, que essas seitas afirmam, é que Jesus disse não saber a hora de voltar a buscar a igreja. Ele disse só unicamente o Pai, mas justamente Jesus naquele momento como homem estava usando essa prerrogativa de não usar a sua onisciência, mas ele permaneceu Deus da mesma forma. Então são textos que são tomados de forma isolada, sem contexto, e criam essa confusão. Mas a Bíblia é clara, quando nós lemos a Bíblia na sua totalidade e aceitamos pela fé e o Espírito Santo nos ajuda, ela é claríssima, nós entendemos o que a Bíblia queria dizer. Por isso que no subtópico 3 aqui diz que esse status de Cristo antes da encarnação, aqui, ele já existia com o Pai, como nós já vimos aí em João, né, está citado, e depois enfatiza também na Bíblia o aspecto humano de Jesus Cristo, como nós já citamos aqui, exemplo do próprio inimigo. Outros momentos, Jesus foi a um determinado lugar, os demônios que estavam por ali disseram, por que vieste nos atormentar antes da hora? Então, os próprios demônios reconheciam que Jesus era divino, mesmo estando em carne, ele era divino. Então não tem confusão, não tem maneira de nós tentarmos afirmarmos de outra maneira, sendo que a Bíblia ela é bem clara, não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo, aqui igual o pastor finaliza dizendo, né, que Jesus jamais deixou de ser Deus. No ministério terreno, claro que ficou mais enfatizado ele como homem, porque para cumprir a lei e cumprir o sacrifício na cruz, para derramar seu sangue, só derrama sangue quem é homem, né? Isso. Então ele derramou seu sangue na cruz para mostrar a sua humanidade e mostrar que o inocente estava morrendo por toda a humanidade. Mas jamais ele deixou de ser Deus. E como homem, Jesus, né, veio justamente para se cumprir lá o que João escreveu em 3,16. A demonstração do amor de Deus pela humanidade que estava caída, cumprir as promessas do Antigo Testamento, desde o Jardim do Éden, quando o próprio Deus disse a Adão que da semente da mulher nasceria um, né? Então, Jesus ele teve funções, requisitos que necessitariam que ele fosse homem, para que fossem aí cumpridos, né, a própria lei, os sacrifícios e todo o contexto do Antigo Testamento que Jesus veio. Por isso que ele teve que vir 100% como homem, somente não cometeu o pecado como nós vimos, mas passou por tudo aquilo que nós passamos cotidianamente, mas, como a própria Bíblia diz, sem pecado. Agora nós vamos entender o ponto de confusão de algumas dessas heresias aqui tentam trazer. No tópico 2 diz que as heresias contra o ensino bíblico da dupla natureza de Jesus. No primeiro subtópico vai mostrar aí quem é esse Nestório, né, que foi um bispo de Constantinopla, que aparentemente era um homem que tinha um certo conhecimento da palavra, porém discordava do título dado a Maria, que era mãe de Deus. Então ele
queria trazer isso ao pé da letra, que Maria era mãe de Jesus, mãe de Deus. Então, como é que Deus, sendo divino, poderia ter uma mãe terrena? E aqui começa a confusão desse Na verdade, aqui a gente vê assim, pastor Paulo, que o autor coloca que quem foi Nestório, né, que é esse bispo, igual falou de Constantinopla, né? Porque aqui o autor coloca que dois heresiarcas se destacam nesse tema, né? Que é a natureza divina de Cristo. Nestório, que a gente vê aqui, e Eutico na frente. Então, veja bem, o Nestório aí, esse bispo aí de Constantinopla, surgiu essa controvérsia aí em termos da dupla natureza de Cristo e também a controvérsia sobre a questão do Theotokos, né, que é Maria, mãe de Deus. Quem defendia que Maria era mãe de Deus era Cirilo de Alexandria, né? Então, o Cirilo de Alexandria defendeu que Maria é mãe de Deus, dando o termo do Theotokos. No caso, o Nestório, a princípio, ele falou assim, não é mãe de Deus, é mãe de Cristo, que é Cristotokos, né? Theotokos. Mas o que acontece? Então começou um atrito entre o bispo de Alexandria, que era Cirilo, e com o bispo de Constantinopla, aí, que é Nestório. E essa controvérsia foi longe, até que, no caso, um deles foi excomungado, que foi Nestório, né? Mas aqui o que o autor coloca da lição, pastor Ezequiel, que popularizou, né, foi a ideia contrária que a Bíblia ensina, que é o termo que Cirilo adotou e se propagou, no caso da Igreja Romana até hoje, né, que é o termo Theotokos, né? Maria, mãe de Deus. Deus não tem mãe. A princípio, aquilo que Nestório defendia a respeito de Maria era até correto, que Maria foi mãe de Cristo, Jesus, homem, né? Mas não mãe de Deus. Isso. Então, assim, a controvérsia começa aqui, um defendendo um lado do outro. Essa questão de Maria foi deixada de lado e focaram na questão da natureza divina de Cristo. E aí essa desavença entre os dois culminou na excomungação de Nestório, né? Mas o fato é que o primeiro ponto que coloca aí desse segundo ponto da lição, né, primeiro item, né, que é da lição, que Nestório aí, até no começo ele tinha a fama dele, né, ele tinha piedade, era eloquente, e aí o autor coloca no livro de apoio, né, que em 428 ele foi eleito para ser bispo, né, da capital Constantinopla, né, seu principal opositor era Cirilo. Então ele era alguém que tinha um conhecimento da Bíblia, só que quando ele entrou nesse assunto aí, ele se afastou da essência do Evangelho quando falou sobre a questão negando, né, que havia a natureza divina humana de Cristo. Ele dizia que era apenas um elo moral que ele reduzia, né, pastor Paulo, reduziu a natureza divina de Jesus. Mas nós vamos ver mais alguma coisa aqui na frente, aqui, que vai falar mais sobre nestorianismo, né? O subtópico 1 aqui traz essa biografia de quem era, né? Sim. E o ponto de discordância que ele tinha a respeito de ser chamado, uns chamavam Maria Mãe de Deus, outros Maria Mãe de Jesus, como diz aqui, né? Então traça esse conhecimento de quem era essa pessoa, porque ele tinha esse pensamento, né? E aí fundamenta-se no subtópico 2 o ensino que a partir de então ele começou a pregoar, que ficou conhecido como nestorianismo, né? Que ele defendia a formulação dos pais nicenos, a divindade de Cristo e a humanidade defendida pelo credo nicênico constantinopolitano em 331. Segundo esse pensamento nestoriano, as duas naturezas de Cristo, a humana e a divina, eram duas pessoas diferentes. Então, ele considerava que, ora, Deus, né, quando Jesus tinha as ações divinas, era Jesus divino. E ora, quando ele fazia, né, as suas ações humanas, quando ele chorava, quando ele tinha fome, quando ele tinha cansaço, quando ele tinha sede, ele estava demonstrando somente a sua natureza humana. Mas eram duas pessoas diferentes. Por isso que cita aqui, mais acima, que a preocupação dele era menos com a mariolatria e mais com as ideias de do arianismo, que nós já vimos nas lições passadas. É justamente nesse contexto. Eles tinham essa questão de que Jesus, ele não era nem divino nesse momento, ou então, se ele era divino, ele não poderia ser homem, era tipo uma possessão.
como nós vimos lá na lição de número 3, se não me salva a memória, nós vimos isso aí, né, que eles afirmavam que a encarnação de Jesus Cristo foi uma possessão. Um breve momento ali, no momento do batismo, Jesus foi possesso, né, o Jesus humano, o homem Jesus foi possesso pelo um ser divino e dali até a sua morte ele permaneceu. Então, é nesse contexto aqui que esse nestorianismo explica que crê, que ensina que seriam duas pessoas diferentes. Não é isso, Moisés? Quando ele coloca aí, o autor, né, coloca a lição que as ideias dele é parecida com o arianismo e aí parecido também com o gnosticismo, né, que pregava que Jesus, homem, foi até a crucificação e após a ressurreição passou a ser Jesus, Deus, quer dizer, um outro corpo, né? Antes era homem, agora divino. Ou o arianismo que falava criou um ser diferente. Mas o fato é que essa alegada afirmação, aqui o autor até coloca essa alegada afirmação nestoriana, né, que alguém fala que nem foi comprovado que ele falou isso, mas dava a entender isso, que afirmava que havia duas pessoas divinas, né, a humana e a divina, vivendo juntas, né, em Jesus Cristo. Uma hora ele, igual o pastor colocou, né, o pastor Paulo, que uma hora ele era Deus, outra hora ele era homem. Então são duas pessoas diferentes. Mas o fato é que a ilustração que ele colocou, que pelo menos sugeriu que ele colocou, é que ele comparou igual o marido e a mulher, né, que torna a sua carne. Ele estava dizendo o seguinte, que eram duas pessoas distintas, igual o homem e a mulher, que se tornam uma só carne. Então, quer dizer, ele estava afirmando uma heresia que não concorda com a Bíblia. A Bíblia não fala assim. Então, veja bem, ele em 431, no concílio de Éfeso, ele foi considerado um herege. Segundo a história, ele nem teve direito de se defender, que ele chegou depois que tinha acabado o concílio. E alguém coloca que ele foi vítima do seu opositor, né, Cirilo de Alexandria, que nesse concílio de Éfeso, Cirilo que acusou nestorianismo, o Nestor, né, no caso Nestório, que ele afirmava sobre isso. Então ele não se defendeu, mas o fato é que essa ideia nestoriana, né, que ficou conhecido, ela não parou aí, né? Até hoje tem algumas pessoas que afirmam erroneamente essa heresia, dizendo que são duas pessoas, né? Uma divina e uma humana. E nós sabemos que era uma só pessoa, com as duas naturezas, uma divina e uma humana. E a Bíblia deixa bem claro que todas as ações de Jesus como homem, elas partiam justamente da necessidade de um cumprimento das exigências de Deus. Então, Jesus sendo Deus, ele através do homem, Jesus homem, ele cumpriu todas essas necessidades, esses requisitos que eram necessários para que o sacrifício dele fosse perfeito e fosse, né, aceito por Deus, né, Deus Pai. Então, não é que eram duas pessoas, ou ora ele usava a natureza divina como uma possessão, e não é isso. Essa era a confusão que se existia aí, né, de Nestor, por não reconhecer, justamente tudo se iniciou naquele momento em que ele tentou colocar essa má interpretação aqui entre mãe de Deus e mãe de Cristo. Interpretou de forma equivocada isso e tentou fundamentar isso como não existe, né, não tem contexto bíblico. Veja que todas essas heresias que nós ensinos errados que nós estamos vendo aqui durante as lições que nós já passamos, estamos aqui, é um texto isolado que é pego. Não tem fundamentação bíblica para se comprovar isso. Ao passo de quando nós vamos para a verdade, sim, nós conseguimos, com inúmeros textos, passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, comprovar o verdadeiro ensino. Agora, o que é falso é tirado de um pensamento, de um texto, de alguma parte ali que é tirada, e então não existe fundamentação. Então, Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus, não como o Nestor, né? Nestório aí estava ensinando nos seus pensamentos errados.
Nós vamos agora no subtópico 3 falar de outra confusão, outro pensamento diferente desse, que é o monofisismo, que vai falar que as duas naturezas de Cristo são fundidas em uma só natureza amalgamada, quer dizer, mal definida, né? É um negócio que ora era uma coisa, ora era outra que aparecia, não é isso, Moisés? O autor colocou aqui que é difícil o defensor do monofisismo, que foi Eutico, né? Eutico que defendeu essa ideia de monos, que é único, né? O que ele quis dizer? Quer dizer, ele entendia que essas palavras gregas de monofisismo, que é monofis, né? Fis, natureza, e monos, única. Quer dizer, ele ensinava que Jesus tinha uma única natureza, usou esse termo aí, amalgamada, né? Numa única natureza. Não se trata de união, mas de mistura. Ele fala uma fusão aí. Seria uma natureza híbrida, né? E esse, é até interessante, pastor Paulo, que esse nome híbrido, né? Que é muito comum hoje. O que é híbrido? Vamos colocar um exemplo, nós estamos mais vendo na nossa atualidade, né? O carro híbrido, né? Por que o carro é denominado como híbrido? Porque ele funciona, uma hora ele está com gasolina, uma outra hora ele está na bateria ou na energia elétrica, né? Que é na combustão, mas é um só carro. Mas ele está falando que essa é uma mistura, porque você não dá para identificar que hora que o carro está usando o híbrido, a gasolina, ou que hora está usando a energia elétrica. E aí, no caso, eu que defendeu isso, que Jesus não tinha duas naturezas, mas sim uma fusão, uma mistura. Não era nem totalmente Deus, nem totalmente homem. Então, eu que foi um monge aí de Constantinopla, em 378 até 454, que defendeu essa ideia, que essa ideia dele de monofisismo é até conhecida como essa heresia, né? Eutiquianismo, né? Que às vezes você vai encontrar essa heresia pelo nome de eutiquianismo, né? O corpo de Jesus não era idêntico ao nosso, foi especialmente criado para ele e ele tinha uma só natureza. Quer dizer, era uma humanidade deificada, né? Quer dizer, ele falou que essa humanidade foi deificada. Então ele faz essa confusão aí, que ele nem era totalmente Deus, nem totalmente homem. Então, esse Eutico também foi, o concílio de Calcedônia, uma vez outro ponto da lição, foi para combater essas duas correntes de pensamento, né? O nestorianismo e o monofisismo. Até o pastor Ezequias cita aí essa ilustração, né, do bronze, que ele é formado da mistura do cobre e do estanho. E aí ele cita, né? Que é a fundamentação que ele fez, né? O Eutico, né? Isso. Que aí é justamente essa mistura, é comparado com essa ilustração aí, essa mistura, que Jesus seria dessa forma. Misturou-se as duas, né, a divindade e a humanidade, e surgiu, né, a pessoa de Jesus dessa forma, como o irmão Zé que citou até esse exemplo do carro híbrido que nós temos hoje. Ora usava, ora era divino, ora então... não dava para identificar quem né? Não dava para identificar. Então, as ações, ora a gente não sabia se era divino, se era humano, então era essa mistura aí. Aí traz a resposta bíblica para isso, né? No segundo subtópico. O Senhor Jesus é perfeito quanto à divindade e é perfeito quanto à sua humanidade. Aí os dois textos, justamente nós já vimos aí, é Romanos 9:5 e Filipenses 2, do 5 até o 11, que esclarece justamente as duas naturezas que se completam, né, e que se são necessárias, e de forma clara, como nós já citamos aqui no primeiro tópico, e é como se diz, é mais difícil tentar não afirmar isto que afirmar nas naturezas claras de Jesus Cristo aqui nesse contexto bíblico, não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo, eu fico olhando assim, de novo vamos para a Bíblia, né, para combater essa heresia, além desses dois versículos. Se Jesus de fato fosse igual o Eutico que defendia, esse monofisismo, né, uma única natureza, como que ele morreu na cruz? Porque se ele era uma mistura, Deus não morre. Quem morre é o homem. Então Jesus, como homem, ele entregou a sua vida em favor da humanidade. Como homem, ele entregou. Então, se fosse essa mistura, não tinha nem como entregar, porque ninguém sabia quem era quem, né? Então, assim, a gente mostra que, à luz da Bíblia, essas heresias não se permanecem, não subsiste. Não tem como manter, porque nós sabemos que
é igual, já está falando e reafirmando que Jesus era uma única pessoa, mas, entretanto, tinha duas naturezas distintas, que era 100% homem e 100% Deus. Isso aqui é quase igual aquele pensamento que alguns aceitam, né, quanto à Santa Ceia, né? A consubstanciação, que ali no pão e no cálice ali são realmente partes de Jesus ali, né? Sim. Seria como se fosse essa mistura aqui, a hora não se sabe se é realmente, se não é, então seria mais ou menos nesse sentido aqui que esse ensinamento estaria usando esse monofisismo, uma só natureza, né? Então, aí cita aí no subtópico 4 a questão do concílio da Calcedônia, que foi necessário para que se comprovasse com os textos bíblicos, né, como nós temos aqui, estamos citando aí para os irmãos, que essa separação aí entre duas, tá, a pessoa de Jesus Cristo, ela é bem definida, mostra aí a encarnação do Verbo, a divindade, Deus como Verbo, Jesus Cristo como Senhor. Então, deixa bem dentro desse concílio, foi bem definido, foi bem tratado e deixado bem claro que as duas naturezas de Jesus, elas existiram, se completaram por um propósito e Deus como Deus e como homem, Jesus cumpriu, né, todas as necessidades, tudo aquilo a qual ele foi enviado pelo Pai, ele não usurpou o seu poder e foi feito. E nós vemos isso, se não me falha a memória, Apocalipse 5, né? Quando Jesus vai abrir o selo e justamente ali nos céus é reconhecido justamente a natureza de Jesus como homem, que foi morto e reviveu, e por isso é o único capaz de abrir o livro que estava selado. Então, a Bíblia ela é bem clara a respeito, né, de tudo isso que nas duas naturezas do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois é, pastor Paulo, só para finalizar esse segundo ponto da lição, né, que esse concílio da Calcedônia, nós vimos que devido à controvérsia nestoriana ou eutiquiana, né, e também o monofisismo, né, o imperador Marciano Teodósio convocou esse concílio de Calcedônia, que teve início em outubro de 451. Foi 20 anos depois do concílio de Éfeso, porque o concílio em Éfeso, ele excomungou, né, no caso, declarou herege, o Nestório, né? E agora, devido a essas ideias monofisistas aqui de Eutique, culminou com esse credo de Calcedônia, desse concílio, né, que é o credo da Calcedônia, que foi desse concílio, no final dele, né, deixou um credo escrito, foi para combater ou a resposta, né, ao nestorianismo e ao monofisismo de Eutique, que nós podemos resumir, o que esse credo definiu é que o nosso Senhor Jesus Cristo é perfeito quanto à sua divindade e é perfeito também quanto à sua humanidade, não dividido ou separado em duas pessoas. Então a declaração do credo de Calcedônia fala a respeito do quê? Das duas naturezas de Cristo em uma só pessoa. Quer dizer que a encarnação do Verbo não é uma conversão ou uma transmutação de Deus em homem e nem de homem em Deus. O fato é que a encarnação do Verbo, o Verbo se fez carne, quer dizer, ele se tornou 100% homem, sem usurpar a natureza de Deus ou vice-versa. Então, o credo da Calcedônia, né, ficou definido que o nosso Senhor Jesus Cristo é perfeito quanto à sua divindade e também é perfeito quanto à sua humanidade, não dividido, não separado, não misturado, nem híbrido, ou em duas pessoas. É uma só pessoa com duas naturezas. Só para reforçar aqui, né, Apocalipse 5, versículo 9, e cantava um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Então, Jesus estava divino, sendo reconhecido pelos seus atos humanos, como Jesus homem. Então, é bem clara, a Bíblia é bem clara, né? Pena que existem algumas pessoas que usam essa interpretação
errada. Vamos olhar agora no tópico 3, o perigo destas heresias para os nossos dias de hoje, né? Eutico e Nestório foram homens que ensinaram essas heresias no tempo da igreja primitiva, né? E agora nós vamos ver nos dias de hoje, né? Esse monofisistas novamente em ação nos nossos dias, né? Nós vemos aí que muitos, Jacob Baradeus, em 500 a 578, ainda tentou implantar, né, esses ensinamentos aí, os jacobitas, os Abissínia, Armênia. Então, essas igrejas ortodoxas que ainda usam este ensinamento aí de que Deus é essa mistura amalgamada, essa coisa indefinida que eles colocam para poder dizer que não é, né, nem divino e nem homem. É até difícil de esclarecer isso, né, Moisés? Não, eu fico olhando assim que até para a gente definir é difícil que eles defendem. Mas o fato é que quando o resultado do concílio de Calcedônia desagradou alguns representantes do Oriente. E essa reação aí contribuiu para dividir a igreja entre o Oriente e o Ocidente. Então esse concílio trouxe essa divisão. E Jacob Baradeus, ele liderou esse movimento que desligou a igreja do Oriente e do Ocidente, né? Então ele foi para a igreja do Oriente, essa cisão do concílio, ele preservou. Então Jacob Baradeus, ele preservou a ideia monofisista de Eutico, né? Essa tradição aí conhecida como tradição, aí depois disso ficou conhecido como tradição jacobita. Então, assim, que é o autor da lição, né, pastor Paulo, é a tradição ciro-monofisista, né, que é conhecido hoje como tradição jacobita. Então, surgiu o quê? As igrejas cópticas, Armênia, Abissínia e jacobitas. Aí eu estava pesquisando que no Brasil, porque às vezes o irmão pode perguntar, né, se no Brasil tem alguma dessas igrejas. Tem, em São Paulo tem a igreja ortodoxa cóptica, né? Essa cóptica aí tem em São Paulo, eu estava lendo que tem uma diocese cóptica de São Marcos, em Jabaquara, né? Jabaquara, São Paulo tem, e também tem a igreja apostólica armênia, que é a Catedral de São Jorge, em Osasco, São Paulo. Então, essas ideias monofisistas tem no Brasil, através dessas igrejas que temos aqui em São Paulo, e aí a sede deles lá, e alguns lugares do Brasil tem, mas é mais forte em São Paulo, essas duas, né? Porque as outras duas eu não encontrei se tinha alguma Abissínia, né? Essa ideia jacobita, né? Mas a Armênia e a cóptica tem no Brasil, essas ideias monofisistas. Em menos, né, quantidade, vamos dizer assim, Sim, do que outras que nós já vimos nas lições passadas, mas ainda permanecem esse tipo de ensinamento, pessoas que aceitam, né, esse tipo de pensamento aí, né, essa fusão de Jesus Cristo aí como Deus e como homem, mal definido, né, como eles colocam, ainda, como o presbítero Moisés está colocando aqui, ainda existem, e no Brasil em menos número do que nós vimos em outras seitas aí, mas ainda existem, né? E por isso nós devemos ter esta consciência de ter a base da nossa fé, resposta, como nós vimos lá na lição de número 1 lá, que nós devemos, como Pedro colocou, que nós devemos estar preparados para responder à medida da nossa fé, com argumentos sólidos e com, né, clareza, para que não fique dúvida, como nós estamos fazendo aqui, a Bíblia nos ensina. Outro pensamento nos nossos dias aí, justamente esse quinoticismo, que vem daquela palavra lá, né, quinosem, né, que é esvaziar-se, que justamente é o elo de confusão aí dessas pessoas. Interpretam esse esvaziar-se aí, ou essa prerrogativa de Jesus de usurpar, né, usurpação ali que não teve por usurpação, porque, como o irmão Zé já citou aqui, ele não tomou nada que não era dele, apenas ele decidiu não fazer uso daquele poder que ele tinha, de toda a sua glória, como ele disse mesmo no momento que ele estava sendo crucificado: torna-me a dar aquela glória que eu tinha. Então, não é que Jesus havia perdido,
mas devido a esse momento que ele decidiu se esvaziar, ele estava agora conclamando que como ele mesmo disse, a consumação está consumado e agora eu posso novamente retornar à presença do Deus Todo-Poderoso. Não é isso, Moisés? Sim, pastor Paulo. Então, esse aqui, o quinoticismo, né, que às vezes alguém não pode falar, mas o quinoticismo é uma doutrina bíblica correta de que ele se esvaziou, mas assim, o que acontece é que algumas pessoas interpretou mal, dizendo que ele se esvaziou totalmente e aqui não, de forma alguma foi Deus, ficou só como homem aqui na terra. Mas o verbo grego aí que é quino, né, que literalmente é tornar sem efeito. Quer dizer, ele não usou da prerrogativa. O ato de esvaziar a si mesmo é sem perder sua própria identidade. Ele não perdeu a identidade. Então, ao tornar-se humano, o verbo limitou-se à sua onipresença, limitou sua onisciência, a sua onipotência. Isso não significa que ele deixou de ser Deus, em momento algum. Mas na sua encarnação, ele escolheu não exercer plenamente seus atributos, para cumprir aquilo, o seu messiado. Então ele abriu mão da sua glória, abriu mão do seu poder, plenamente, assim, seus atributos, mas não aniquilou, alguém quer dizer, né, que ele, ao usar algumas versões aniquilar, que ele deixou 100% de ser Deus, só foi homem aqui, só foi Deus depois da sua ressurreição. É errônea a ideia. Gnose é deixar de exercer, é tornar sem efeito aquilo que você é. E estava até pegando, eu estava vendo um exemplo, vamos colocar um exemplo não tão, vamos colocar assim, tão claro, mas traz uma luz para a gente. Por exemplo, um juiz. O juiz, lá no fórum, lá na sua posição, ele tem toda a autoridade de fazer tudo. Correto, pastor Paulo? Sim. Entretanto, quando ele sai de lá, se ele for crente, o evangelho está na igreja, em algum lugar que ele tem, lugar social, ele é juiz, mas ele não exerce a função de juiz. Entretanto, se ele quiser ser, ele pode dar a voz de divisão, porque ele tem poder de polícia. Entendeu? Assim é Cristo. Cristo, ao descer do céu, a vir à terra e se fazer homem, ele não deixou de ser Deus. Simplesmente, ele abriu mão, deixou sem efeito a sua divindade plena. Entretanto, o pastor Paulo colocou no início, e o autor coloca aqui, como a gente vê que Jesus revelou ou se manifestou a prerrogativa divina aqui na terra. Aí o pastor colocou, perdoou o pecado. Quem é que perdoou o pecado? Quando trouxeram, está aqui na lição, né, Marcos 2, 5 a 7, trouxeram um paralítico, abriram lá por cima do telhado, trouxeram aos pés de Jesus. Aí Jesus falou para aquele paralítico, perdoados são os teus pecados. Aí, veja bem, aí que começaram a acontecer ali, começaram a razoar, quer dizer, entre si, pensando, mas ele não é Deus para perdoar o pecado. Aí a Bíblia fala, Jesus conhecendo os seus pensamentos, quem é que conhece pensamento? Só quem é onisciente. Aí ele falou assim, para vocês entenderem que o Filho do Homem tem poder não só de perdoar o pecado, falou para ele, levanta, toma a sua cama e anda. Então recebeu adoração, repreendeu o furo do mar, então mostrando o quê? Somente Deus tem esse poder. Tem uma passagem que alguém coloca, que Jesus também exerceu a divindade, e aí o pastor Paulo até citou um exemplo de quando foram prender Jesus. O apóstolo João, como ele faz questão de mostrar que Jesus é Deus, quando foram prender Jesus, aí Jesus pergunta assim, a quem buscais? Aí ele falou assim, a Jesus, filho do homem. Ele fala assim, eu sou. Quando ele fala a primeira vez, eu sou, o que acontece? Todos eles caem por terra. Aí a segunda vez Jesus pergunta, quem vocês procurais? Aí, a Jesus. Aí ele fala, eu sou. Aí alguns autores, né, eles falam o seguinte, a primeira vez Jesus falou, eu sou, e todo mundo caiu por terra, ninguém ficou em pé, porque ele mostrou um pouco da sua divindade. Falou assim, ó, se eu quiser, ninguém me prende. Mas agora, pela segunda vez, ele fala assim, eu sou, agora como homem, eu sou, ninguém caiu, prenderam, levaram, julgaram, e aí cumpriu aquilo que estava estabelecido na Escritura, né, que era morrer por toda a humanidade. Então nós vemos aqui que esse esvaziar, não quer dizer que ele deixou de ser Deus. É esse o grande ponto, né? Que essa palavra aí, a equinose, ela é algo que aconteceu, né? Esse esvaziamento aí, ou essa usurpação, né? Que está lá em Filipenses 2. Mas a má interpretação desse termo é que é nocivo
para o ensinamento bíblico. E ao subtópico 3 aqui, outra que surge lá desde aquela confusão de mãe de Deus lá, surge outro ensinamento aí que é a mariolatria. Quer dizer, já que a Bíblia cita que Maria era mãe de Deus, então agora alguns colocam que ela tem poder também de Deus, divinizam, né? Coloca Maria, mãe de Deus, como se fosse também divino. Então é outro ensinamento, pensamento, né, antibíblico aí, como está posto aí, que se desenvolveu numa teologia e permanece até por conta da sua popularidade. Esse é um ensinamento que com mais frequência nós vemos nos nossos dias, né, irmão Zé? Sim, pastor Paulo, aí veja bem, não naquela vamos dizer, controvérsia de Cirilo e Nestório, né? Cirilo defendeu o termo mãe de Deus. A Bíblia não fala que é mãe de Deus, fala que aquele que vai nascer do seu ventre será declarado filho de Deus. Mas estava falando que ele nasceria como carne. Então, Maria é mãe de Jesus Cristo. Mas porque Deus não tem mãe, né? Mas o fato é que esse termo defendido por Cirilo, de Theotokos, né, que é mãe de Deus, foi adotado pelo catolicismo romano, né? É um pensamento totalmente antibíblico. Entretanto, se você falar com alguns que tem um pouco mais de... qualquer pessoa lá que, não sendo leigo da Igreja Católica, eles falam que não adora Maria. Falam, não é adoração a Maria, nós veneramos Maria. Mas se você vai olhar a essência do que é feito a ela, rogar a ela, pedir intercessão por ela, através dela, mostrando que eles adoram de fato. E é totalmente de Bíblia, porque a Bíblia fala que só existe um mediador. Eu citei no início da lição, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, Maria não é mediadora de ninguém, ela não roga por ninguém, ela foi uma como os demais seres humanos. A diferença é que ela teve o privilégio, né, devido à sua piedade, à sua virtude, de ser mãe de Jesus. Mas essa é um perigo, essa questão da mariolatria que nós vemos hoje, essa é o mais conhecida, pastor Paulo, que a gente vê mais no nosso meio, os que de fato adoram Maria. E é partido daquela controvérsia que surgiu e algumas pessoas desde então divinizam, né? Colocam a porção divina na pessoa de Maria porque fala que é a mãe de Deus. Então, sendo mãe de Deus, tem que ser divina também. Então, esse é o ponto de confusão desse ensinamento aí. Mas como o irmão Zé colocou aqui, e nós temos na Bíblia, Maria, a Bíblia fala que ela foi salve agraciada, né? Ela foi agraciada por ter sido escolhido para poder ser a mãe de Jesus Cristo, né? Mas fora disso, era uma mulher comum, né? Não tinha nada de divino, e a partir de então, alguns falam que no momento ali da concepção virginal do ato do Espírito Santo, ali também ela absorveu uma parte divina. Então, são alguns ensinamentos, irmãos, que não tem base bíblica, não tem fundamento. É o que nós já falamos aqui, estamos vendo, né? São porções bíblicas, pontos bíblicos, versículos bíblicos que são isolados e são postos como pensamentos e, infelizmente, alguns, por falta de conhecimento da verdade acabam seguindo, não é isso, irmão Zé? Sim, pastor Paulo, e aí a gente vai olhar que no próprio evangelho que a Bíblia fala que Maria, ela ficou virgem, que alguém que até coloca perpetuamente ficou virgem, não foi assim. Isso. Ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Após o nascimento de Jesus, ela conheceu José, quer dizer, teve relacionamento com José, teve mais filhos e morreu com os demais seres humanos, né? Então, assim, ela teve o privilégio, igual o senhor falou, né, de ser agraciada, de ter esse privilégio de ser alguém que gerou no seu ventre, foi gerado no seu ventre, não foi gerado dela, mas do seu ventre foi gerado pelo Espírito Santo, Jesus. Então, ela é a mãe terrena de Jesus, não mãe de Deus, porque Deus, se colocar como ele aqui, Deus tem mãe, é que foi criado. Deus, ele é o Criador, ele não é criado, ele é eterno.
E aí nós vamos falar também que, né, Maria veio antes de Jesus, né? de Deus, né? Antes de Deus, do próprio Deus. Porque ela gerou Deus, né? Mãe de Isso. Deus. Então é mãe, então vem antes. Então não tem cabimento isso, não tem fundamento bíblico para nós, né, afirmarmos isso. É por isso que na conclusão aqui o pastor Ezequias coloca: a melhor maneira de se proteger dessas e de outras heresias é conhecer bem, né, no que acreditamos, os ensinos oficiais da nossa igreja e seus respectivos fundamentos bíblicos. Então, a declaração de fé da nossa igreja, ela tem bases sólidas na Bíblia Sagrada, fundamentos, contexto, né? Tudo que se comprova dentro dos textos bíblicos de forma sólida, e é por isso que nós estamos aqui, mais uma vez, reafirmando as nossas verdades que nós cremos, seguimos e ensinamos. Esse é o propósito do nosso estudo e da nossa lição nesse trimestre. É isso, pastor Paulo. Só quero dar aqui a minha finalização, mas lembrando que o autor coloca isso, né, que nós temos os ensinos oficiais com fundamento bíblico. Eu lembrei que eu sempre coloco que nós temos aqui na igreja a ETAD, né? A ETAD é um curso teológico que a gente estuda a Bíblia. E a ETAD a gente estuda algumas doutrinas bíblicas, né? Que nós cremos. E eu sempre falo para os alunos, tudo aquilo que você está estudando aqui na ETAD, no manual da ETAD, confirma na Bíblia. Tem que comprovar se está de acordo com a Bíblia. Porque todo ensino tem que ter fundamentação bíblica. Toda doutrina tem que estar fundamentado na Bíblia. Como que é fundamentado? Não é só um versículo isolado, mas sim pelo menos 3 passagens bíblicas que confirmam aquela doutrina. No mínimo, né, 3 passagens bíblicas. Que não vai confrontar com o ensino geral da Escritura. Então, o que nós estamos vendo nesse trimestre, nessa lição desse trimestre, para combater essas heresias, mas fundamentando aquilo que nós estamos ensinando na palavra de Deus. Não com só um versículo, ou 2 ou 3, vai com vários versículos fundamentando aquilo que nós estamos ensinando. Eu quero aqui agradecer, né, ao pastor Paulo, ao pastor Roberto Varjão, que é o nosso pastor presidente, o pastor Wallace, superintendente geral, e também o pastor Jonas. Agradecer, que Deus abençoe a todos, a paz do Senhor e até uma próxima. Isso é o que os apóstolos fizeram, né, lá, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, foi essa defesa do que eles haviam recebido de Jesus, e assim é o que nós estamos fazendo aqui, né? Perseverando na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, naquilo que Deus deixou para o nosso conhecimento e para nós seguirmos fundamentados na sua palavra. Que Deus em Cristo abençoe a todos, que você tenha uma boa aula neste domingo, que o Espírito Santo te ajude, né? E que os teus alunos possam crescer nesta verdade e poder passar isso à frente, esse entendimento, quando forem, né, indagados por que você crê nisso. Então, esse é o fundamento do estudo da nossa lição aqui. Agradecer a pessoa do nosso pastor Roberto, que é um incentivador e nessa questão das verdades bíblicas, tem nos ajudado e nos incentivado para que esta verdade seja esclarecida cada dia mais. Pastor Wallace, que é o nosso superintendente geral da Escola Bíblica, agradecer a Deus e que nós possamos até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.